Alexandre Naime, boa tarde, bem-vindo aqui ao Tem Notícias. O senhor está me escutando bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Tem. Estou ouvindo, sim, em alto e bom som. Muito bem, bem-vindo aqui ao Tem Notícias. Eu já começo perguntando para o senhor em relação a esses dados, tudo isso que a gente está vendo, né? E primeira coisa, o que isso representa? A gente sabe que é um alerta grande, mas o que isso representa e como é visto por toda a autoridade médica, por todas as pessoas envolvidas no combate à pandemia do coronavírus? Daniel, o belíssimo trabalho que vocês mostraram agora em relação ao número de casos e o número de óbitos de Bauru, infelizmente também se reflete nos números de casos de outras cidades, como Botucatu, Marília, da nossa região, ou mesmo a capital paulista e outras cidades do Brasil. Infelizmente, nós tivemos aí uma retrospectiva que vocês levantaram bem dos últimos 40 dias, um período que veio de acúmulo de férias, feriado, as festas de Natal e Ano Novo, que promoveram muitas vezes encontros de famílias e amigos. E a gente cansou de avisar isso, né, Daniel? Eu participei, pelo menos com você aqui, uma ou duas vezes avisando que nós deveríamos evitar esses encontros familiares e de amigos no final do ano. Houve também muita aglomeração em praias, nos parques, tudo isso nos últimos 40 dias. E a ciência, Daniel, a ciência ela não falha. Nós temos um período de incubação do vírus da Covid-19, cerca de 14 dias, é o tempo em que você entra em contato com o vírus até manifestar os sintomas, e depois disso, mais 1 ou 2 semanas para você chegar nas fases mais graves da doença, aquelas pessoas que infelizmente têm mais susceptibilidade, têm mais fatores de risco. Então, se você fizer as contas, 2 semanas mais 2 semanas, bate exatamente com esse final do mês de janeiro, começo de... Exatamente. Então, nós estamos pagando um preço, essa tsunami de casos novos, essa tsunami de óbitos, como você bem mostrou, se igualando ao pior momento da pandemia, é por conta, infelizmente, desse fenômeno que a gente viu no final do ano, nos últimos 40 dias. Esse momento que a gente está vivendo de começo de vacinação, já há 2 semanas, essa vacina chegando para os profissionais de saúde, para os primeiros grupos prioritários, e também, né, essa sensação de esperança pela imunização, isso também causa uma certa sensação de que está tudo bem e aí as pessoas começam a sair de forma desordenada? Nós esperamos que não. A vacina tem 2 pontos. Primeiro, que ela não começa a funcionar, ela não começa a ter o efeito protetor imediatamente. As 2 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, tanto a Butantan quanto a vacina da Oxford AstraZeneca, ela tem 2 doses. As 2 têm 2 doses e você vai ter o efeito máximo de proteção cerca de 14 dias depois da segunda dose. Então não podemos ter essa falsa sensação de segurança só porque eu recebi a vacina, posso começar a baixar a guarda, não seguir as regras de proteção, que é o uso de máscara, o distanciamento social e higiene das mãos. Segundo ponto, Daniel, as vacinas, elas não têm nenhuma delas, contra nenhuma doença, eficácia de 100%. Nós temos ainda, mesmo nas pessoas vacinadas, uma possibilidade de infecção e também alguma possibilidade de casos mais graves. Portanto, a vacina ela vai aumentar a segurança de quem já faz as medidas de proteção. É uma medida a mais dentro de um pacote de proteção. E tem um terceiro ponto, na verdade, que pode justificar também esse aumento absurdo no número de casos, Daniel, que é essa nova variante, essas mutações que se impregnaram no vírus da Covid-19 e que agora estão circulando, inclusive, no estado de São Paulo. Sobre isso, Alexandre, desculpa te interromper, mas sobre isso especificamente, a gente recebeu aqui nas últimas semanas várias perguntas com dúvidas dos nossos telespectadores, que inclusive estão de olho aqui agora para ver, né, todos os detalhes que a gente está trazendo. Essa dúvida que todo mundo tem, essa nova variante, por exemplo, que já foi constatada em Manaus e agora também aqui na capital, isso tudo é uma preocupação a mais mesmo? A gente tem que redobrar os cuidados, porque essa variante, ela realmente tem um contágio maior, ela se espalha mais facilmente, é isso? Exatamente, Daniel. Essa variante, na verdade, já estava circulando em Manaus desde dezembro. Foi publicado semana passada, sexta-feira passada, um estudo mostrando que ela já era a cepa predominante. 42% das pessoas em dezembro em Manaus já tinham essa cepa chamada de cepa P1, que acumula 2 mutações.
a 501Y e a 484K. Que a são primeira o quê? mutação, então, a primeira mutação, ela facilita a transmissão, deixa o vírus 70% mais fácil de transmitir de pessoa a pessoa do que o vírus original, do que o vírus selvagem. A segunda promove mais chance de reinfecção, porque faz com que o vírus consiga fugir, consiga escapar do sistema de defesa, do sistema imunológico. E essas duas mutações se incorporaram nesse vírus novo, chamado variante P1, ou, como alguns têm falando, mas a gente quer evitar esse nome, a variante brasileira, né, para não estigmatizar a população. Então, essa variante é muito perigosa, porque ela reúne duas qualidades importantes para o vírus. Ele deixa a doença mais transmissível e escapa do sistema imunológico, favorecendo a reinfecção. É um grande perigo, e agora, então, que nós já temos essa tsunami de casos por conta de uma falta de observação das medidas de proteção durante o mês de dezembro e começo de janeiro, o cuidado tem que ser redobrado. É agora o pior momento, é agora que nós estamos sofrendo o pior ataque do vírus, porque o vírus ficou mais inteligente e está circulando com muita força. Alexandre Naime, diante desse cenário, né, como o senhor apresenta para nós, né, justamente de ser o pior momento que nós estamos vivendo na nossa região e também, é claro, né, um cenário que se repete pelo país inteiro. Para a gente finalizar, eu queria só que o senhor... sim, a gente não tem como deixar de lado nenhum lado nem outro nessa questão toda de economia e saúde. Temos perdas em todas as áreas, em todos os lados, temos perdas econômicas, temos perdas de todos os lados. Mas, nesse momento em que nós estamos vivendo esse pior momento da pandemia, qual é a recomendação, então, para que nós consigamos passar por isso, pelo menos com o mínimo de perdas possível em saúde de todas as formas? Em relação ao setor econômico, comércio, setor alimentício, academias, eles têm pago um preço desproporcional por conta da falta de colaboração da população como um todo. Porque nos comércios, no setor alimentício, nos shoppings, nas ruas de grande comércio, você consegue fazer uma fiscalização, ainda que com algum cuidado, né? Mas você consegue fazer uma fiscalização em relação ao uso de máscara, distanciamento social. Mas em casa, nas reuniões familiares ou em locais públicos como parques, praias e outros, isso deveria ser mais observado, porque o preço da não observância das normas de proteção vai gerar uma necessidade de fazer algo parecido com o lockdown, que é essa fase vermelha que nós estamos vivendo. Ou seja, não adianta nada o comerciante, o empresário, o microempreendedor deixar todo o seu estabelecimento correto, com todas as normas de proteção, se a população em casa não faz o seu trabalho. Então é um momento de todo mundo se conscientizar para a gente sair dessas restrições o mais rápido possível, a economia voltar a funcionar como deve, né? E a gente poupar vidas. Lembrando que o poder público, como vocês estão noticiando, vai ser matéria daqui a pouco, em relação a aumentar o número de leitos. A gente aumenta o número de enfermaria, número de UTI, mas também, né, não significa uma certeza de sobrevida. Mesmo nas melhores UTIs, a sobrevida é em torno de 30%, a taxa de mortalidade é em torno de 30% a 50%. Ou seja, não é porque eu vou para a UTI que eu vou conseguir salvar o paciente. Muito obrigado pelas informações, Alexandre Naime. Muito boa tarde e bom trabalho para o senhor. Até mais. Prazer, Daniel. Um grande abraço a todos da TVT. Obrigado.